Bom dia, gente. Veja só aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, o antigo Jacques de Molay, certo? Sou artista plástico. Estou aqui no audiolivro Alquimia de uma Alma. E vou passar para vocês hoje, a partir agora do capítulo 5, vamos falar sobre os ritos, né? Vem falando das histórias, tal. E vou falar agora para vocês sobre os nossos ritos, né? A princípio, tudo na nossa vida, tudo ao nosso redor, para nós templários, é uma energia que salutar, entendeu? Então, e nós tentávamos estudar todas essas energias, todas essas forças. E sabíamos que nós éramos o centro de força, né? Por meio dos estudos do egípcio e celta, né? Que todos nós, por meio da cabala, né? Como já venho dizendo sempre, a cabala é uma... Tanto tem a cabala negra, como a cabala... e vamos falar sobre isso hoje. A cabala crística, né? E vamos falar também sobre esses efeitos da cabala, da cabala, né? O que é cabala? É uma mentalização, uma irradiação de energia sua, certo? O que é ritos crísticos? É mesmo, tudo é irradiação de energia psicológica, certo? Então, falando um pouco sobre os cátaros, certo? Antes de falar da parte científica, o catraísmo puro foi um movimento considerado herege pela Igreja Católica e perseguido por ela até seu trágico massacre. Porém, no desaparecimento na chamada Cruzada Albigense, um ataque promovido e incitado pelo Papa Inocente III no sul da França, sendo que a perseguição aos cátaros durou desde 1209 até 1244 e constituiu uma das páginas mais vergonhosas da história do Vaticano. Pelo mesmo ter fomentado uma cruzada dentro da própria Europa, absurdamente de cristão contra cristãos. Veja. Pelo simples motivo de não aceitar o cristianismo cátaro, mas gnóstico, puro e primitivo, quando comparado na época ao cristianismo católico. O catarismo, aliás, além de representar o que havia de mais puro dentro do cristianismo, altamente esotérico e gnóstico, também constituiu um movimento, um verdadeiro grau, que acolheu em seu interior muito da sabedoria das eras. Andando sempre em dupla, os cátaros eram os instrutores da maioria dos filhos da rica nobreza do sul da França, também sendo os terapeutas, confidentes, consoladores e amigos de todas as horas das pessoas mais pobres, simples e humildes que viviam naquela região, estudando sempre os pontos e socorros, estando sempre pronto a socorrer os famintos, desabrigados, enfermos, adoentados e aflitos, sendo o sustentáculo de moribundos e suas famílias na hora da morte e auxiliadores da transmigração da alma, assim como os egípcios, né? Em direção ao plano espiritual, por meio de suas poderosas preces e rituais cristãos gnósticos. Os perfeitos
nome pelo qual eram conhecidos os cátaros de último grau, viviam isolados da sociedade em montanhas e cidades escavadas nelas, sendo que algumas cavernas e grutas se convertiam em verdadeiras cacleias, dormitórios, refeitórios, depósitos e centros de estudos. O celibato, alimentação quase inteiramente à base de legumes, frutas e verduras, rígidos votos de silêncio, isolamento social eram impostos durante somente aos cátaros dos mais altos graus, sendo que dentro da estrutura do graus do catarismo também havia cátaros casados e amigos dos cátaros, muitos deles nobres do sul da França, o que ajudou a sobrevivência do movimento até os dias atuais, que mesmo sendo praticado de forma totalmente reduzida, oculta e insuspeitada, jamais deixou de existir. Por meio da convivência com a nobreza sulista francesa, os cátaros possuíam um próspero tesouro que estava sempre à disposição dos mais pobres e necessitados, uma vez que os cátaros dirigentes do movimento faziam votos de mais absoluta e total pobreza, não podendo possuir nenhum bem além de suas sandálias, confeccionadas à mão pelo próprio irmão, seu cordão na cintura e suas vestes brancas, no caso do grau elevados, fazia dos panos mais humildes da época, quase sempre doados. Sugestão de livros, viu? No Caminho do Santo Grau, Os Antigos Mistérios Cátaros, de Antônio Gadal, editora Rosa Cruz. Também por curiosidade respeitosa e não superficial, vale a pena visitar o site de Lectorium Rosa Crucium, Escola Internacional das Rosas Cruzes Áurea, uma entre diversas expressões rosacrucianas existentes no nosso tempo, sendo esta altamente cristã e gnóstica. Bom, gente, continuando nossos estudos, né, sobre os cátaros, esse livro, viu, é para Uma Vida de Mistérios, um livro para o jovem de Molay, certo? De Alexandre Gazelle, quem quiser comprar, minha gente, é maravilhoso esse livro, viu? Vamos falar agora um pouco sobre, continuando o estudo sobre os cátaros, né? Já aqui do livro, o grande livro do Ho'oponopono, certo? Ele descreve os cátaros assim. A religião cátara se desenvolveu rapidamente no sul da França, principalmente na região do Languedoc, de tanto que a simplicidade e a beleza de seus preceitos resplandeciam, sobretudo quando comparados à da igreja cristã daquela época. Os verdadeiros cátaros não moravam em castelos, mas viviam em grutas ou cabanas, graças às doações dos habitantes com que eles dividiam o trabalho. Doações dos... verdade. A religião cátara era avançada para a época. Ela falava de um Deus único e bom, assim como dos ensinamentos de Jesus Cristo. Sua doutrina era parecida com a dos primeiros cristãos, antes das instituições do dogma pela Igreja, que modificaram o seu sentido. Os cátaros pregavam a humildade, a compaixão e o amor. Eles pensavam
que cada indivíduo era capaz de se relacionar com Deus sozinho, sem necessidade de igreja, assim como eu falo, minha gente. Sem nenhum intermédio religioso. Os perfeitos homens e mulheres em igualdade. Desculpa, gente. Constituíam os sacerdotes daquela religião. Eles viviam uma vida de ascetismo e transmitiam a palavra divina em áreas rurais. Esperavam, assim, poder sair do ciclo da reencarnação e permanecer no outro mundo, o mundo de Deus, sob a forma de entidades, espírito, alma, corpo e luz. Né? Como eu vim falando naquele outro quadro, né? O espírito, energia, que gera energia para o perispírito, que gera para o... do perispírito, gera para o corpo, né? A aprendizagem dos perfeitos era longa, era necessário de uma rígida iniciação que os colocava em contato consigo mesmo, mas também com o espírito da natureza, com quem eles se comunicavam e pelos quais nutriam o maior respeito. Isso fazia deles grandes xanãs. Os perfeitos também eram os herdeiros das escolas dos mistérios. A doutrina Catra afirma que o mundo sensível é sustentado por um mundo espiritual, que ele é pré-existente. Assim como vem falando sempre, como Jesus Cristo disse, assim na terra como no céu, né? Tudo que tem aqui na terra tem na espiritualidade, né? Só que o de lá, ele existe há mais tempo, né? Contrariamente aos que muitas vezes se diz de maneira simplista, os cátaros não consideravam o mundo físico como o mal e o mundo como o bem. Eles viviam a matéria como um mundo imperfeito, mas necessária para que seres pudessem se purificar cada vez mais, de reencarnação em reencarnação, e adquirir o conhecimento das suas imperfeições. Alguns dualistas dirão que o bem precisa do mal para os seres progredirem, o que é mais ou menos verdade. Porém, na realidade, não existe um bem nem mal. A única coisa que conta é a evolução dos seres. Seja como for, o pensamento cátaro não se distingue muito da visão do Ho'oponopono com relação a certos aspectos. De fato, a matéria, o mundo que o cerca, revela-lhe as suas imperfeições. Cabe então a você eliminar os pensamentos errados associados a ele, de modo a se purificar cada vez mais para alcançar o mundo espiritual. Bom, gente, vou ler um pouquinho da parte, um estudo aqui que tem sobre o homem energético, certo? Então, a física quântica, certo? O homem quântico, o homem energético, certo? Para ordenar a energia e a matéria, foi preciso a presença de uma informação. Senão a energia teria ficado sem forma. Ela não teria produzido a matéria, primeiro inanimada e depois animada. E por fim, a consciência. O astrofísico George Finstad Simon, a propósito dos fatos do nascimento do universo tirada pelo satélite Kobe, diz que elas
iriam relatar a face de Deus. Os irmãos Bogdanov mencionaram em um livro com o mesmo título a hipótese partilhada por muitos estudiosos, dentre as quais George Frederick Stroman, de uma espécie de DNA cósmico, isto é, da presença de uma informação cósmica que organizaria a marcha geral do universo desde o Big Bang. Bom, gente, eu estou falando sobre essa parte quântica porque eu quero passar para vocês o que nós vamos estudar agora, né, dessa parte do Alquimia de uma Alma, que é o homem energético, o homem capaz de se construir, de se destruir, né, e do que esses pensamentos podem construir, podem danificar a nossa estrutura, né, como seres humanos e a nossa eletrosfera, certo? As informações é, portanto, um elemento essencial para o surgimento e funcionamento do universo. Ela é carregada de energia, assim como as ondas do rádio. Sabemos hoje que existem ondas não lineares, capazes de atravessar o universo inteiro, nem sem perder força com a distância, e isto a velocidades muito superiores à da luz. Logo, a informação pode facilmente viajar de um lado para outro do universo. Pois bem, esta última informa, isto é, em forma, logo dá forma à matéria. Inversamente, toda forma contém uma informação. Porém, segundo o astrofísico que estão falando, 96% do universo, o que é muito, essa grande parte foi denominada por eles de matéria negra e energia negra. As energias até hoje ninguém conseguia compreender. Ela se encontraria por toda parte do universo e até mesmo no interior da matéria. A matéria ou energia negra é onipresente. A imagem do éter, descrito pelos homens da antiguidade para certos cientistas, tais como o físico americano Nassim Haramein, essa energia faltante é simplesmente a energia do vácuo. Portanto, nós estaríamos mergulhados em um oceano de energia que preenche todos os espaços entre as partículas, entre os planetas, entre as galáxias. Ele consistiria em energia incoerente, ao passo que a matéria, por sua vez, seria energia coerente, mergulhada em um oceano de energias incoerentes. A coerência é fornecida à energia pela informação. A energia do vácuo pode ser a próxima fonte de energia da humanidade. É o que com frequência se chama de energia livre, que estaria à disposição de todos e seria inteiramente gratuita, assim como os engenheiros americanos Nikola Tesla já havia sacado há quase um século, né? Os engenheiros estão querendo captar essa energia que sai nossa, junto com esse arco magnético voltaico que tem ao redor da Terra, para que essa energia seja gratuita. Nós não vamos mais pagar, né, nessa nova era crística, né? A era agora é gerida por condições germânicas. Nós não vamos mais pagar pela energia elétrica, né? O homem energético, o ser humano fazendo parte do universo, é constituído pelos mesmos ingredientes que ele, matéria, energia e informação. Só que os nomes são diferentes. Fala-se em corpo físico, circulação energética, como eu falei anteriormente, né? E psiquismo. Isso significa que, por sua constituição, o ser humano é, antes de tudo, energético, como o universo, antes mesmo de ser químico e biológico.
No âmbito orgânico, os trabalhos de George Locke demonstraram que cada célula do corpo é um minicircuito oscilatório que emite e absorve ondas eletromagnéticas. Né? Como eu coloquei aqui, ó, veja. Um campo eletromagnético, né? Aqui na minha foto, no Jackson Mula aí. Um campo eletromagnético. Mais tarde foi descoberta as células. Mais tarde foi descobertas as células que se comunicavam entre si e com o ambiente ao redor delas, emitindo luz fótons. O DNA é ainda mais surpreendente. Na verdade, ele é apenas informação. E ele o verdadeiro centro emissor e receptor da célula, que a coloca em contato permanente com o seu ambiente próximo e distante, isto é, com o mundo quântico que cerca. Ele também é capaz de agir na matéria, como vimos mais acima, no parágrafo dedicado à epigenometria. A mente. A experiência com DNA descritas anteriormente suscitam interessante pela ação da mente na matéria e, portanto, no ambiente. Existem muitas provas de que a mente humana influencia o corpo. Podemos citar, por exemplo, os efeitos placebos, os pensamentos positivos de Emily Carroll e as técnicas de visualização de Dr. Carl Simon, a hipnose, a sacrofologia. Sem esquecer os efeitos nefastos do estresse, né, que adoece e causa câncer. Né? Tudo isso demonstra de maneira perfeita que a sua mente age direta e constantemente sobre o seu corpo. Todos os seus pensamentos, eu estou me vendo gordo, né? Estou gordo, por quê? Porque coloquei no meu subconsciente que um corpo musculoso poderia me levar a matar pessoas, como eu havia feito em outras existências. Então no meu subconsciente, eu estou me vingando daquele corpo musculoso, atlético, que tinha até a reencarnação como um escravo dentro de um coelho. O poder da mente vai muito além do que costumamos imaginar. Uma observação relatada pelo Dr. Deepak Chopra demonstra esse fato. Trata-se de uma doença psiquiátrica na qual personalidades múltiplas se expressam sucessivamente no corpo de um mesmo indivíduo. Ficou assim comprovado que uma mesma pessoa era capaz de se tornar diabética, insulínica dependente, epiléptica, daltônica, hipertensa, alérgica e até mesmo apresentar cicatrizes, verrugas ou erupções cutâneas, de acordo com a personalidade que ela estava expressando. Além disso, a transmissão de uma personalidade para outra podia ser muito rápida. Essa observação demonstrou que cada personalidade modificou a biologia do organismo de seu hospedeiro, e isto de maneira extremamente veloz. Logo, as pessoas doentes são capazes de tal proeza. Isso significa que todo mundo possui essa capacidade de alterar sua biologia conforme os seus pensamentos. Então, aqui eu estou querendo passar para vocês que lá no passado, nós templários já sabíamos disso que está sendo estudado agora, porque esse estudo existia já no Egito Antigo. Se você se achar capaz, se você achar velho, suas células vão começar a morrer logo. Se você achar que não é merecedor, aquela sequência de pensamentos negativos vão adoecer suas células. Então, o que é que acontece? Se você se achar que está saudável, se você está com câncer, se você achar que está saudável, você começa a mentalizar o seu corpo saudável, e então
aos poucos você vai cicatrizando, se curando, se modificando a sua sequência de DNA. Esses duas entidades que eles falavam é modificação de pensamentos. Você passa muito tempo pensando de forma negativa e depois você passa a pensar de forma positiva. Então você muda o seu corpo, certo? Então isso nós usávamos na ordem templária, certo? Era isso que nós fazíamos. Nós fazíamos vários ritos, cátros, vestas, egípcios, apenas para potencializar nossas mentes e assim podermos ter o poder absoluto da nossa mente, construir saúde, construir progresso financeiro, construir cura psíquica, né? Mas os nossos erros estavam nas batalhas, né? No ir ao campo, nas cruzadas. Esse foi o nosso erro. Bom, gente, a gente vai continuar isso, né? A partir de hoje, todas as segundas, estaremos voltando com o estudo, né? Os outros livros do Alquimia de uma Alma. E vamos colocar também as partes aqui, vamos falar sobre a influência dessa energia no nosso universo, tá certo? Para vocês, um bom dia.